você já ouviu falar da Shelly? Ela é uma marca de produtos de automação mais conhecida na Europa, tanto que a sede principal da empresa fica na Bulgária. São produtos bem interessantes, são switches de alta capacidade muito pequenininhos. Nós vamos fazer uma série de vídeos falando de alguns produtos deles. Nesse vídeo nós vamos falar do Shelly 1L, que é esse dispositivo aqui da marca Shelly que não precisa de neutro. Bem, nesse vídeo nós vamos falar de mais um dispositivo da Shelly, desta vez o Shelly 1L, que é um dispositivo que pode trabalhar sem neutro, ele tem um neutro opcional. Antes da gente entrar em detalhes sobre esse dispositivo, gostaria de lembrar que aí na descrição do vídeo você vai encontrar links para a compra desse dispositivo e de outros que a gente venha eventualmente mostrar aqui nesse vídeo. Gostaria de lembrar também que é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo. Deixe também seus comentários, a sua opinião, as suas dúvidas, a gente sempre responde. E se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se. Isso nos ajuda muito e nos ajuda inclusive a continuar trazendo vídeos com novidades todas as semanas. Bem, Shelly. Shelly é uma marca, como a gente já falou em outros vídeos, né? Nós já fizemos vídeos aí de outros dispositivos Shelly. Inclusive eu tenho uma playlist com todos eles. Vou deixar o card dessa playlist para você poder dar uma olhadinha. É uma marca que foi desenvolvida na Europa, né? Então os produtos são desenhados e desenvolvidos na Europa e voltados ao mercado europeu. Tanto que você não vê, se você procurar agora no YouTube, por exemplo, outros vídeos sobre o Shelly 1L, ou Shelly 1L, como falam os ingleses, você vai encontrar vídeos de portugueses, de italianos, de espanhóis, de ingleses, mas você não vai encontrar, ou vai encontrar, na verdade, poucos vídeos, né, fora do mercado europeu. Você vai encontrar um outro vídeo americano e talvez um outro vídeo brasileiro. Mas o que facilitou para a gente poder trazer esses produtos, testar e realmente ver que são produtos interessantes, foi que a AliExpress abriu uma loja oficial da Shelly. Então fica fácil agora para a gente adquirir esses produtos. O link que eu deixei na descrição leva para essa loja oficial e você vai ver. Inclusive o Shelly 1L ou 1L está, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, em promoção, custando R$110 com frete grátis. Então eu acho que vale a pena. E é uma loja que faz o despacho muito rápido, né? Você tem ali, inclusive eu estou mostrando uma imagem aí, ela fala que despacha em 24 horas, o que realmente é verdade. As compras que eu fiz lá vieram muito rápidas, foram despachadas praticamente no mesmo dia e chegaram também com um tempo bastante curto. Bem, o que nós temos aqui então de informação sobre o Shelly 1L? Ele é um produto, como eu falei, com neutro opcional. Ele tem aqui algumas informações na caixinha, né, como capacidade máxima de 4.1 amperes. Ele trabalha de 110 a 230 volts, trabalha com Wi-Fi 2.4, tá? Ele não vai parear com Wi-Fi 5.0. Não tem o neutro requerido, ou seja, o neutro não é requerido, ele pode ser utilizado se você estiver disponível. Tem umas características que são interessantes da Shelly, que ele tem toda a estrutura dele em código aberto, né? Então você pode, programadores podem alterar, podem trabalhar de uma forma bastante simples esses dispositivos. Ele tem aqui todo um sistema inteligente, tem um web service embutido, tem algumas funcionalidades que são interessantes dos produtos Shelly e aos poucos a gente vai fazer vídeos sobre elas, incluindo essa comunicação entre os dispositivos, que é feito pela web, né? Eles têm um servidor web embutido que permite isso. Bem, uma coisa interessante, muitos dispositivos Shelly podem trabalhar com corrente alternada e corrente contínua. Esse aqui, como ele tem essa possibilidade de você não usar o neutro, ele não pode trabalhar com contínuo, ele trabalha somente com alternada. Aqui informações sobre o grupo, né, de suporte da Shelly no Facebook. Aqui nós temos o dispositivo, ele realmente é pequeno, né? Dispositivo de dimensões pequenas, vou colocar uma imagem aí com as dimensões. E aqui nós temos, no fundo da caixa, eles vêm com dois manuais, pelo menos esses que eu recebi, estão vindo com dois manuais separados, né? Um manual, ele tem toda a parte aqui de conexão do dispositivo, então como eu posso ligar a energia nele, com neutro ou sem neutro, como eu posso ligar os interruptores, né? Vejam que interessante, ele tem um canal apenas, então é um dispositivo ele vai controlar um canal.
mas ele tem ligação para 2 interruptores. Isso ao longo do vídeo a gente vai falar um pouquinho mais, porque que ele tem 2 interruptores. E depois nós vamos fazer um vídeo também de ligações paralelas, a gente vai ver que isso facilita muito uma ligação adicional, né, de um interruptor adicional. Bom, então nesse primeiro manualzinho aqui eu tenho vários idiomas, né? Começa aqui com o inglês, depois ele vai aparecendo em outros idiomas. A parte toda de conexão dele, a parte, né, que nós já vimos principalmente aqui na caixinha, os limites, né, de tensão e aquelas informações técnicas. E nós temos um outro manual separado, que é as informações sobre o pareamento dele, sobre a utilização do aplicativo. Nós já fizemos anteriormente, né, o pareamento do dispositivo Shelly One, e realmente o pareamento dele é muito simples, né? Ele utiliza o Bluetooth para facilitar o pareamento e não tem muita novidade. O aplicativo da Shelly, ele é diferente, né? Ele é um aplicativo com um design diferente, a gente vai entrar nele aqui daqui a pouquinho e já vai ver que o funcionamento, né, do pareamento e tudo mais é um pouquinho diferente do tradicional, né? A gente faz primeiro a inclusão do dispositivo dentro do aplicativo e depois uma segunda fase, um segundo passo, eu digo que ele vai ficar na cozinha, na sala, na garagem, eu vou escolher uma localidade. Quando eu escolher a localidade, aí sim ele ele completa a configuração, né? Faz o pareamento, ele vai perguntar se você quer que ele fique em nuvem ou não, uma série de informações que são complementadas na sequência. Então são 2 passos, o pareamento dele em 2 passos, mas é um pareamento muito rápido. Eu vou fazer o seguinte agora, vou fazer as conexões nele, conexões elétricas. Nós vamos ligar inicialmente até usando o neutro, depois a gente vai fazer os testes sem neutro. E aí nós vamos então fazer o pareamento, ver o funcionamento básico dele, depois faremos outros testes. Bem, para fazer nossos primeiros testes aqui, o pareamento e os primeiros testes, nós temos aqui uma conexão de um disjuntor que representa a nossa caixa de distribuição. Saindo dele nós temos o fase e o neutro. E uma lâmpada para que a gente possa observar o funcionamento aqui do Shelly 1L. Conexões que ele tem, nós temos aqui, primeiro da direita, é o conector de saída, então é o O, output. O segundo, né, a partir da direita, é fase, depois nós temos neutro, e aí nós temos 4 conexões para interruptores. 2 SX e 2 que são SW1 e SW2. Então é switch 1, switch 2 e 2 pontos aqui de fechamento desses interruptores. Eu acredito que esses 2 SX são a mesma coisa. Nós podemos tirar a prova utilizando aqui um multímetro. Nós vamos aqui utilizar o GVDA GD128. Vamos colocá-lo aqui manualmente na escala de continuidade. Se você não viu, nós temos um vídeo sobre esse multímetro, de excelente qualidade. Então eu vou deixar também o card aí para você dar uma olhadinha, caso você não tenha visto. Bem, ele está em escala de continuidade, que quer dizer o seguinte, né? Quando eu tenho contato entre as partes, ele acusa, ele apita. Então eu tenho aqui os 2 SX, né? Que são esses 2 aqui. Vejam que há continuidade entre eles. Então aqui, esses 2 conectores, na verdade, são um só, né? Aqui eu vou fechar um interruptor, aqui eu vou fechar outro interruptor. Tenho saída, então, do relé. Eu tenho entrada de fase e entrada de neutro. Lembrando que o neutro é opcional. Essa primeira conexão que nós vamos fazer agora, para que a gente possa parear e fazer os primeiros testes, nós vamos utilizar o neutro. Depois nós vamos fazer todos os testes sem o neutro. Estou fazendo as ligações na ordem aqui. A primeira que eu tenho é a saída da lâmpada. Notem que a lâmpada, a saída do relé é a fase, né? A fase é interrompida pelo relé. O neutro para a lâmpada, ele vem da onde? Ele vai direto. Então ele está ligado já direto aqui na nossa rede, né? Isso aqui representa a nossa caixa de distribuição e rede. Então já tem o neutro e fase agora, a saída do relé, né, ligados na lâmpada. Vou ligar agora o fase, que é nessa segunda conexão, conector L, e o neutro, que é o próximo. Nós vamos, como eu falei, ligar somente para esse primeiro, para o pareamento e os primeiros testes. Então vou ligar o nosso disjuntor. O Shelly tem umas características também interessantes, né? Os modelos que nós vimos não tem LED, não tem nada, então ele não tem indicação de que esteja funcionando. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos entrar no aplicativo, vou colocar isso aqui um pouquinho mais para cá, né? Vamos abrir aqui
aplicativo da Shelly. E nós vamos, aí no aplicativo nós podemos observar que eu tenho um ambiente chamado casa, que é um ambiente que reúne tudo, né, com uma imagem padrão deles aí. Essa não é minha casa, é uma imagem que vem no aplicativo. Aí tem a imagem do laboratório, que foi um que eu criei. Esse laboratório é uma foto que eu tirei aqui do micro, né, que eu tenho aqui, o notebook. E, por último, tem uma sala que também usa uma imagem padrão da própria Shelly. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos clicar naquela barrinha de opções, né, à direita, no alto, e nós vamos colocar Add Device. Ele pergunta se eu permito que ele procure, né? Então, eu clico que sim. Então, eu clico em permitir. E ele vai fazer um scan. O scan é muito rápido, né? Aí eu digo que rede eu quero colocar, uma rede 2.4. E ele apareceu aí, ó, Shelly 1L e o número de série dele em hexadecimal, aparentemente, né? Veja que o aplicativo da Shelly está meio traduzido, meio não traduzido. Então tem coisa que aparece em inglês, tem coisa que aparece em português. É só dar um OK, está incluído. E agora o que eu faço? Eu atualizo a primeira página. Bem, então aparece uma mensagem Add Discovered Devices, ou seja, aqueles que eu descobri. Agora eu clico naquela mensagem azul e ele vai, então, inserir. Vai perguntar para mim onde eu quero inserir. Então aparece aí Add Device, o Shelly 1L. Preciso dar um nome para ele. Para ficar fácil da gente entender, eu vou colocar o nome Shelly 1L. Depois de dado o nome, né, eu tenho aqui uma opção para escolher onde ele vai ficar. Vou clicar no laboratório, já está inclusive marcado. Vou colocar para ele manter o nome, né, na sincronização. Isso é importante com outros dispositivos, né? E posso escolher uma imagem para ele. Vejam que ele tem uma imagem já padrão com a foto do dispositivo. Então eu já vou escolher essa imagem. Posso adicionar uma imagem minha nesse Upload Image. E feito tudo isso, eu vou clicar em Done e aí ele vai finalizar o pareamento. Uma coisa que ele pergunta é se eu quero conectar o dispositivo à cloud da Shelly. É importante que sim, para que ele possa ter interoperabilidade com outros dispositivos, que ele aceite comandos de voz pelo Google Assistant. Nós já falamos sobre isso anteriormente, eu tenho um vídeo mostrando como utilizar ele no Google Assistant. Infelizmente ele ainda não funciona aqui no Brasil com a Alexa, porque o skill dele não existe na versão da Amazon brasileira. Você teria que mudar a sua Amazon para a americana, baixar o skill, fazer de novo. É um procedimento que eu não gosto particularmente, muita gente faz. Então eu estou utilizando esses dispositivos com o Google Assistant. Feita a conexão na cloud, ele está prontinho. Bem, veja então que o nosso aplicativo mostra aqui, né, o Shelly 1 offline, o Shelly 1L online, inclusive com essa nuvenzinha branca aparecendo aqui no lado esquerdo ali dele, indicando que ele está conectado à cloud. E nós temos aqui o Shelly Dimmer 2, que é um dispositivo que tem outros vídeos sobre ele. Eu já deixei aí playlist com todos os dispositivos Shelly, vai estar lá. Então ele também está aí dentro desse mesmo lab, nesse ambiente que eu tenho aqui no aplicativo, né? Se eu clicar no botão aqui, o que acontece? Ele acende a lâmpada e apaga a lâmpada. Muito simples essa função dele. Se eu clicar sobre o Shelly, eu tenho aqui algumas informações. A primeira é a informação de consumo. Por exemplo, se eu deixar ligado, é que vai demorar um pouquinho, mas ele tem aqui a data de hoje, né? Eu posso navegar pelos dias, então eu posso ter aqui um histórico de consumo. Se eu deixar esse dispositivo ligado, então, em algum local onde eu queira medir o consumo, eu vou ter essas informações com base histórica. Obviamente aqui vai demorar para aparecer alguma coisa, porque eu estou com apenas uma lâmpada ligada e não vai ter muita informação aqui de consumo. Vejam que eu tenho status e control. Aqui eu tenho o consumo, né? Posso olhar aqui, olha que bacana, eu posso deslizar aqui no gráfico, eu não tinha visto isso. Posso fazer download dessas informações de consumo, muito bacana, né? E o que eu tenho aqui, né? Se eu fechar a parte de consumo, né? Não tem mais nenhuma opção, mas eu tenho a opção Settings. Os Settings eu tenho as outras opções dele, né? Então, por exemplo, Timer, se eu quiser que ele trabalhe com pulso, eu posso dizer, olha, quando ele for ligado, ele vai ser ligado, aliás, após X segundos, né? O Auto Off também tem o Auto On, que vai dar um tempo para ele ligar, um temporizador entre o momento que eu aciono e o momento que ele efetivamente liga. Tenho o Auto Off, que é após eu ligar, ele vai ficar um determinado tempo para desligar, então esse é o timer. Tenho aqui a agenda, então eu posso, por exemplo, na agenda colocar dias de semana e horários.
muito parecido aí com outros dispositivos que a gente já detalhou bastante a agenda. Tenho a parte de ações aqui, que é uma parte muito interessante. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, que é uma coisa um pouquinho mais complexa. Mas veja o seguinte, lembra que eu falei que ele tem a possibilidade de ligar 2 interruptores? Então tem botão 1, botão 2, a gente está vendo aqui, botão 1, botão 2, aqui em inglês. Então, por exemplo, se eu apertar o botão 1, o que eu vou dizer? Eu posso dizer o seguinte, olha, ele vai mandar uma mensagem para uma URL. O que é isso? Imagine que eu tenha outro dispositivo Shelly aqui. Eu vou pegar o endereço desse outro dispositivo, então o endereço dele dentro da minha rede, e vou colocar um comando para ele ligar, para ele desligar, enfim, dependendo do dispositivo que for, eu tenho comandos diferentes, né? Mas isso a gente vai ver, existe toda uma sintaxe própria para fazer isso, existe todo um trabalho aí para ser entendido, para que a gente possa fazer. Então eu vou mostrar num vídeo exclusivo. Então eu tenho aqui, olha, acionamento do botão 1, do botão para ligar, desligar, long push, quer dizer, se for um botão de pulso, se eu vou segurar ele por um tempo um pouco maior, isso vale para o botão 2. E eu tenho também um outro comando no final, que é o output. Se eu acionar a saída dele, independente se eu apertei o botão ou foi via aplicativo, por exemplo. Então ele tem várias condições que seriam gatilhos aqui para eu acionar outros dispositivos Shelly. Muito legal. O que mais que eu tenho aqui? Internet, eu posso ter um Wi-Fi. Eu tenho um Wi-Fi onde ele está configurado, está aqui com o nome da rede e tudo mais, rede 2.4. Posso ter um Wi-Fi de reserva aqui, caso o primeiro caia, ele se conecta no segundo. Lembrando, os dois tem que ser 2.4. Tem aqui a parte toda de Access Point, onde é que ele está. Posso restringir login. Estou com ele na cloud, né, da Shelly, isso é importante, né? Então, essas são as configurações de internet. Configurações do aplicativo, né? Por exemplo, cálculo de consumo. Eu posso excluir aqui os totais, se eu quiser. Tem aqui a opção também para colocar um PIN, que seria uma senha para entrar no aplicativo, né? Um nome para fazer sincronia. Tenho aqui o input display, quer dizer, que ele vai identificar quando o botão power for acionado. Posso excluir esse dispositivo dos logs, dos registros, né? Tem a opção de compartilhamento com outros usuários e tem aqui várias outras configurações, várias outras, né? Então, quando ele voltar de uma queda de energia, eu posso dizer que ele volta ligado, desligado, volta no último modo, ou volta de acordo com a posição do primeiro botão. Você tem, olha, 1, 2, 3, 4, 5 opções diferentes para retorno após queda de energia. Por exemplo, nesse momento aqui ele está com a opção off, que é a opção padrão. Quando a gente usa com iluminação, eu gosto e eu recomendo que se use o retorno desligado, se houver essa opção no dispositivo, né? É muito importante que o dispositivo tenha a opção. O que mais que eu tenho aqui? Eu posso dizer que tipo é o botão 1, será um botão de pulso, será um botão tipo padrão que a gente tem. O botão padrão eu posso dizer se eu quero que ele tenha posições definidas para ficar ligado ou desligado. Enfim, tem muita configuração. Tem aqui a duração do pulso longo, olha que bacana, né? Consumo, eu posso dizer se ele vai mostrar o consumo dele ou não. A gente viu que ele está mostrando, né? A troca dos dois botões, né? Eu troco um botão pelo outro, então o 1 vira 2, o 2 vira 1. Tem aqui LED de Wi-Fi, eu posso desligar esse LED de Wi-Fi, mas eu não estou vendo nenhum LED de Wi-Fi aqui no dispositivo. Em todo caso, só se eu estiver muito enganado, ele não tem, né? Ele não tem LED de Wi-Fi. Posso estar muito enganado, mas eu não vejo. Mas ele tem aqui a opção para desligar. Então, se tivesse, nós poderíamos desligar, né? Aqui, localização geográfica é automática, né? O tipo do aplicativo, aliás, o tipo de uso dele, né? É um uso geral, se ele vai ser uma tomada, se ele vai ser para iluminação, se ele vai ser somente um relé, ou outros tipos customizados que a gente pode pôr. Então, é realmente uma quantidade muito grande de informação que a gente tem no aplicativo. Os outros dispositivos que a gente está habituado a trabalhar não tem, é uma infinidade aqui de configurações que a gente tem. Nós já vimos isso em outros shares também, né? Aqui o nome dele, a gente pode trocar o nome, a gente pode dar um nome de um canal para ele, né? Ele tem aqui um único canal, se for um dispositivo dual, um nome para cada canal. Atualização de firmware. Tenho aqui a opção de fazer um reset de fábrica, um reboot e saber as informações do dispositivo. É isso aí que a gente tem
Muita coisa que a gente ainda não viu e muitas coisas, como eu disse, que a gente vai ver para frente em outros vídeos. O que eu vou fazer agora? Vou colocar um interruptor nele para a gente ver o comportamento dele, então, com o interruptor. Depois nós vamos fazer os testes aí sem neutro. Bom, desliguei a energia, né? Isso é muito importante, sempre trabalhar com segurança. Eu tenho então os dois SW aqui, que seriam os comuns, né? Eu vou escolher um deles aqui, já que é a mesma coisa. A gente viu ali, medindo continuidade. Então, tanto faz ligar em um e outro. Note que eu estou usando aqui um botão comum, né? Interruptor comum. E eu vou ligar esse interruptor no SW1. Aqui é SW1 e SW2. Então, no SW1, que seria o meu botão número 1, né? Dentro daquelas especificações todas que nós vimos ali no aplicativo. Esse é o botão número 1. Na verdade, fisicamente, os botões trabalham sempre iguais. A gente vai depois ver por que tem isso, né? Eu vou falar de paralelo com esse dispositivo num outro vídeo. Então, vou fazer um vídeo específico sobre paralelo e nós vamos ver que você pode ligar um interruptor adicional aqui muito facilmente. Não precisa fazer nada, né? Só ligar. Bom, vamos retomar a energia. Bem, já vou testar o interruptor. Então, veja que ele acende e apaga. Agora, olhando o aplicativo, nós podemos então desligar pelo aplicativo e novamente ligar pelo interruptor. Veja o seguinte, né? O interruptor ele está mantendo aqui um padrão de posição, né? Então, por exemplo, eu liguei aqui, ele só desliga nessa posição e ele liga nessa. Olha que interessante. Então, ó, continua desligado, ligado. Isso é uma daquelas opções que a gente viu de interruptor. Vamos voltar nas opções então de botões, né? Interrupção aqui no Settings, eu tenho aqui o tipo do botão 1, né? Então ele é... olha aqui, né? Ele atua como, traduzindo do inglês aqui, né? Ele atua como um flip switch, ou seja, em uma posição ele está desligado, uma posição está ligado. A segunda opção aqui é o Edge Switch, que é similar ao que a gente está habituado com os outros dispositivos. Então, se eu mudar aqui para o Edge Switch, vamos... não precisa nem salvar, já salvou, né? O que vai acontecer agora? Ele vai acender e apagar independente da posição. Vamos testar isso aqui usando, por exemplo, acendi, ele apagou. Acendi, ele apagou. Vejam que legal. Na configuração anterior, o interruptor ele mantinha uma posição para ligado e uma para desligado. Então, algumas vezes, né, quando eu ligava pelo interruptor, ela não acendia. Por quê? Porque eu movia para a posição desligado. Então, passa a ter um comportamento diferente do comportamento que a gente está habituado com o interruptor, né? Que é esse comportamento aqui. Tanto faz ele está numa posição ou na outra, eu consigo ligar ou desligar. Então, por exemplo, ele está ligado nessa posição agora, eu venho e desligo. Agora ele está ligado nessa posição. Então, se nós voltarmos o botão 1 para a posição que ele estava, né, padrão, que é o toggle switch, onde a posição dele, ele tem uma posição para ligar e uma posição para desligado, o que vai acontecer? Vamos observar aqui. Liguei pelo aplicativo, ela acendeu. O interruptor não apaga, por quê? Porque a posição de ligado do interruptor é essa. Eu tenho que mover para a posição de apagado, aí ele apaga. Eu acho particularmente que isso fica um pouco confuso. Por exemplo, agora ele está na posição de apagado aqui, né? Se eu vier para cá não acontece nada, eu tenho que voltar. Então eu tenho que mexer 2 vezes no botão para que ela acione, porque a posição de desligado é essa. Mas mesmo ele estando na posição desligado, pelo aplicativo eu consigo acender. Isso que eu acho um pouco confuso e obriga às vezes a gente a dar 2 toques no interruptor. Então, vamos voltar para a posição que a gente entende como, pelo menos eu entendo que é a posição padrão, né? Botão 1, vamos deixá-lo então na posição Edge, que aí ele vai ficar daquela forma que a gente estava mostrando. Muito bem, vamos ver agora o funcionamento dele sem neutro, né? Até agora está funcionando bem. O que acontece? A Shelly tem um dispositivo, que é esse daqui, que é vendido à parte. Inclusive aí na descrição do vídeo você encontra também o link para a compra dele. Ele é um dispositivo barato, né? Ele é vendido inclusive aos pares, você faz o pedido, vem 2, que é o Shelly Bypass. O que é o Shelly Bypass? Ele é um circuito eletrônico que tem internamente alguns capacitores, alguns resistores,
Eu não abri para ver, mas a gente consegue enxergar aqui uma plaquinha de circuito lá dentro, né? Que ela faz o quê? Ela vai estabilizar a corrente, assim como o capacitor utilizado nos dispositivos sem neutro padrão. Agora, no manual tem a informação de que lâmpadas acima de 20 watts não precisam do neutro, não precisam do bypass, perdão. Nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Então, eu vou tirar o neutro, não vou colocar o bypass. Com essa lâmpada, que essa lâmpada tem 40 e poucos watts, né, quase 50 watts. Então, acredito que se for acima de 20 ele não precisar, nós não vamos ter problema nenhum. Tirando o neutro aqui, então vou tirar o neutro, vou soltar o neutro aqui também do conector para evitar qualquer tipo de problema, né, de encostar em algum lugar, sabe como é que é, né? Segurança sempre em primeiro lugar. Tirar o fio daqui. Pronto, nós não temos mais neutro no nosso circuito. Nosso circuito agora está totalmente sem neutro. Vamos ver o que acontece. Ligando a energia e realmente totalmente estabilizada a lâmpada, funciona sem problema algum. Uma lâmpada, como eu falei, ela tem entre 45 a 50 watts, né? Nós já medimos aí a corrente dela, ela fica variando. Pelo fato de ser uma lâmpada de filamento de carbono, ela varia muito com a temperatura, né? Bom, vamos agora fazer o seguinte, já que essa é uma lâmpada forte e está trabalhando bem, vamos colocar agora uma lâmpada fraca, né? Essa é uma lâmpada que não tem 4 watts, um pouquinho menos de 4 watts. Vamos colocar no lugar, só estou esperando ela esfriar um pouco. Essa lâmpada esquenta muito, para eu não queimar meu dedo aqui no vídeo. Não é bom, né? Fica aquele vídeo com uma vídeo cacetada aqui do dedo queimado. Bom, lâmpada fraca. Olha, aparentemente tem algo errado aqui, né? É, totalmente errado. Agora ela está piscando. Ela não responde aos comandos e não responde a esses comandos. Então, vamos agora instalar o bypass para ver se ele resolve esse problema. Então, a lâmpada fraca, o que acontece? Ela abriu com brilho forte, porque está havendo uma circulação de corrente aí por ela, né? E ao mesmo tempo ela não responde nenhum comando. Então, o dispositivo não está funcionando como deveria. Onde que é ligado o bypass? É ligado da forma que são recomendados os capacitores, né, no dispositivo sem neutro. Ele vai ficar entre o retorno da lâmpada e o neutro. Então a posição dela é essa. Se você for ligar no soquete, você vai ligar dessa forma. Aqui como é que nós vamos fazer? Ligar no neutro é fácil, né? No neutro a gente tem aqui, ó, um slotzinho vazio. Então pronto. Agora outra perninha eu tenho que ligar aqui junto à saída, né? Então vamos fazer isso agora e a gente já volta então a testar o funcionamento com o bypass instalado. Bom, o bypass conectado, vamos ligar novamente. Veja que interessante, mesmo com o bypass, eu agora tenho um comportamento diferente, a lâmpada não se apaga, ó. Ela é uma lâmpada muito fraquinha, tá? Então, olha, o que acontece? Eu tenho aqui esse comportamento estranho dela, né? E pelo aplicativo, agora ele responde ao comando, mas mesmo desligada, ela fica com um certo brilho, né? Então, a conclusão que a gente chega, né? Mesmo com o bypass, a lâmpada muito fraquinha, ela não é recomendada. Tá certo que essa lâmpada é muito fraca, você não vai usar uma lâmpada dessa. Então vamos voltar a nossa lâmpada mais forte e verificar agora o funcionamento com o bypass. Se ele funcionou sem, vai funcionar com ou sem problemas, né? Então tá aqui, né? Liga e desliga, sem brilho nenhum, sem nada, né? Pelo aplicativo também liga e desliga, funcionamento normal. Nós vimos esse funcionamento normal sem o bypass. Vamos confirmar? Vamos soltar o bypass. Tá, então, né? Pelo aplicativo funciona e pelo botão funciona. Então, conclusão, gente, você tem que usar lâmpadas, então, maiores, né, do que essa lâmpada aqui de 5 watts, e acima de 20 watts, é o que diz o manual, não há necessidade do bypass.
Se você tiver uma conexão aí menor que 20 watts, por exemplo, eu tenho uma luminária que tem duas lâmpadas de 9, por exemplo, 9 watts, o que vai acontecer? Você vai acabar precisando do bypass, ou você coloca uma lâmpada um pouquinho mais forte, né? Deu para a gente perceber que essa lâmpada aqui de 40 e poucos watts funciona perfeitamente sem o bypass, sem o neutro. Então o bypass ele é de uso opcional de acordo com a necessidade. Por segurança, se você comprar o 1L, você pode comprar o bypass junto, porque, como eu falei, ele é barato, você pode olhar aí no link que eu deixei. Não é um dispositivo que vai aumentar o custo. E se houver aquele problema, né, de não funcionar, de piscar e tudo mais, a gente vai ter a segurança de ter esse dispositivo funcionando. Bem, antes de encerrar o vídeo, vamos fazer um último teste. Antes que alguém me pergunte, mas se eu ligar uma lâmpada de 10 watts, o que vai acontecer? Está aqui a lâmpada de 10 watts. Eu já estou com a energia ligada aqui. Aparentemente ela já está dando problema, né? Porque, ó, ligo, desligo, não acontece nada. O que eu vou fazer? Vamos instalar o bypass. Então, lâmpada de 10 watts, hein? Como diz no manual, eu acho que eles estão perfeitamente certos. Você precisa ter pelo menos 20 watts para não precisar do bypass. E coisas muito pequenininhas, como aquela lâmpada de menos de 4 watts ali, nós observamos que nem com o bypass ela vai funcionar, né? Já mudou o comportamento, né? Veja que eu liguei a energia, ela não acendeu, agora ela acende. Então é isso aí, gente, ó, tá confirmado. Lâmpadas de potência alta, funciona sem neutro, sem bypass. Alta que eu digo é 20 watts para cima. Ou um conjunto de lâmpadas, né? Você pode ter uma luminária aí com 3 lâmpadas de 9, por exemplo, 3 lâmpadas de 7. Talvez funcione adequadamente. Então funciona perfeitamente. Lâmpadas muito fraquinhas, não funciona nem com nem sem bypass. Fica uma coisa que nem o próprio dispositivo consegue se alimentar, nem ele responde ao aplicativo. Lâmpada de 10 watts aqui, que está entre 20, né, e acima das mais baixinhas, ela funciona bem somente com o bypass. Nós vimos que sem o bypass ela não funciona, inclusive respondendo aqui ao comando do aplicativo. Bem, nós não mostramos como utilizar comandos de voz. Nós estamos utilizando para os dispositivos Shelly o Google Assistant. Ok, Google, acende o Shelly 1L. Claro, ligando o Shelly 1L. Ok, Google, desliga o Shelly 1L. Sem problemas, desligando o Shelly 1L. Então, veja, bem simples, bem fácil, né? O aplicativo reconhece. Se você não sabe como fazer para o Google Assistant através do Google Home identificar dispositivo Shelly, eu tenho um vídeo só sobre isso. Estou deixando o card aí para que você possa dar uma olhadinha. Bem, isso que a gente queria mostrar nesse vídeo. Espero que ele tenha sido útil para você. Não esqueça então de dar uma olhadinha na descrição do vídeo. Tem lá os links, né, para compra do Shelly 1L, do Shelly One, tem links para compra do bypass e outras coisas que a gente eventualmente tenha mostrado aqui no vídeo. Não esqueça também de deixar seus comentários, as suas dúvidas, a sua opinião, a gente sempre responde. Dê seu like nesse vídeo e se você não for inscrito, muito importante, inscreva-se, isso vai nos ajudar a continuar trazendo vídeos novos todas as semanas e não é algo que não te custa nada. Muito obrigado e até um próximo vídeo.